Irmãos, quem aqui, não digo nem assistia, né? Mas quem aqui lia os quadrinhos do Snoopy, quando vinha nos jornais, revistas? Quem aqui conhece o Snoopy? Depois vocês explicam para os seus filhos aí quem que é o Snoopy. E tem um quadrinho do Snoopy que você tem ali dois personagens, não é? Que é o Charlie Brown, conhecido, né, os personagens principais do Snoopy, e a Lucy. E eles estão conversando, né? E a Lucy faz uma pergunta para o Charlie. Ela pergunta assim: Charlie, por que nós estamos aqui na Terra? Para quê? Ele olha para ela e responde, né? Nós estamos aqui para fazer os outros felizes. Ela olha para ele, ela pensa um pouco, né? Coça a cabeça. E então ela responde com outra pergunta: e para que os outros estão aqui? A reciprocidade, né, o ato de dar e receber, é uma das características fundamentais, essenciais, para que haja vida humana, porque nós somos seres que se relacionam, e relacionamento, ele sempre existe sobre a base de ser recíproco, não é? De dar e receber. Um relacionamento não dura quando somente um dá e o outro recebe. Casamento, amigos, relacionamentos profissionais, não é? Relacionamentos em momentos da vida que a pessoa nem é uma amiga, mas um colega. Não é? A vida funciona constantemente entre você estar dando e recebendo. Você dá, recebe. Você dá, recebe. Não é? Então, é uma característica fundamental para a vida. E para nós cristãos, essa característica do dar e receber, né, de ser recíproco, é um dos principais pilares da vida cristã. Não é? Ele não é uma escolha para nós. Ele deve ser parte de quem nós somos. Afinal, a coisa mais importante para Deus aqui são pessoas. Não é? Porque tudo vai passar aqui. Tudo vai passar. A Bíblia fala que haverá novos céus, nova terra. Não é? As únicas coisas que irão perdurar são pessoas. E por isso elas têm muito valor, porque elas podem ser salvas por Deus. E é justamente com as pessoas que nós temos esse mecanismo de dar e receber. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que ele quer dizer sobre isso? Que nós devemos abandonar tudo aquilo que não é eterno? Não. O que ele quer dizer é que você não deve viver a sua vida focado e baseado naquilo que passará. Por quê? Porque vai passar. Não é? Então, em última instância, se tiver que decidir onde investir toda a sua vida, invista no eterno, naquilo que irá durar. Porque é eterno. Não é? Nós temos a expressão amar uns aos outros na Bíblia. E ela aparece pelo menos uma dúzia de vezes no Novo Testamento. E nós temos outras expressões que trazem basicamente o mesmo significado. Separei algumas aqui. Tiago 5,16, orais uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 5, edificai-vos reciprocamente. Romanos 12,10, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 Pedro 4,9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E assim por diante. Você vai lendo a sua Bíblia e você vai vendo que é uma constância o princípio, a base cristã de ser bondoso, generoso, de compartilhar, de dar e receber. Muitos de nós, cristãos, se sentem muito bem abençoados quando recebem algo da parte de Deus ou da parte das pessoas, não é?
Mas o que nós estamos vendo aqui, e nós vamos ver agora com mais detalhes durante a pregação, é que você é também grandemente abençoado quando você é aquele que dá e não apenas aquele que recebe. Capítulo 6 de Gálatas, Paulo aborda esse tema com um pouco mais de profundidade. Eu não vou me ater em Gálatas, né? Só vou usar aqui um pequeno versículo como exemplo do que eu estou falando, que é Gálatas 6,10, que diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Dentro desse contexto que depois você pode ler, até é bom, leia Gálatas depois 6 na tua casa. Paulo está lidando com diversas formas aqui de ser generoso e bondoso. Especificamente nesse versículo, o façamos refere-se à prática de compartilhar bens materiais com outras pessoas, principalmente com aqueles que são irmãos na fé. Não é? Mas é óbvio que essa ideia não se limita a bens materiais. Não é? O cristão, ele compartilha o seu ser. Isso envolve tudo que ele tem. Envolve parte do seu tempo, seus dons, talentos, sua mão de obra, sua força, não é? Seus bens materiais. Envolve, enfim, habilidades, tudo que você tem. Então, façamos o bem enquanto temos oportunidade. Você está respirando? Você tem oportunidade. Ninguém é tão miserável ao ponto de não poder dar nada a outra pessoa. Dentro desse contexto, então, eu gostaria de lembrar, antes de entrarmos de fato na palavra, estou apenas introduzindo, que o que você faz com as suas coisas, principalmente as materiais, não é? Vai evidenciar o quanto você valoriza o espiritual. Tem como? Mateus fala para nós, né? Onde está teu tesouro, ali estará teu coração. O que ele quer dizer? Aonde você de fato investe seu tempo, sua energia, seus bens materiais, enfim, onde você investe seu ser, eu não preciso ser um profeta para falar que ali está o teu coração. Né? Aquela velha frase, não é? Me mostra a tua agenda, que eu te falo o quão perto de Deus você está. Hoje nós vamos, né, conversar e entender um pouco da história de uma mulher que na Bíblia é chamada de, não é, Sunamita. E é um pequeno trecho, mas traz diversos ensinos para nós. E ali nós vemos, não é, que essa mulher nos mostra que se nós dedicarmos nossas vidas apenas para receber, Deus irá providenciar para que nós percamos. Não é? Isso. Quando nós pregamos sobre mordomia, nós falamos muito sobre isso. Não é? Porém, quando nós dedicamos nossa vida a sermos sinceros de coração, generosos e bondosos, Deus é aquele que irá providenciar para que nunca falte para nós. Não é? Até porque que sentido teria Deus continuar, vamos usar um termo aqui que talvez não é o termo mais correto, mas apenas um exemplo, Deus continuar te patrocinando, não é? Ou se preferir usar o termo mais crentez, te abençoando, se essa benção para em você e não chega em ninguém. Não teria motivo, porque o plano de Deus não é que você seja uma pessoa próspera, simplesmente. O plano de Deus é a salvação. Então, se Ele te dá recursos, o objetivo final de parte desses recursos é para a salvação de almas. Se Ele te abençoa com recursos, que sentido teria Ele continuar te abençoando se os recursos não são parte deles alocados naquilo que é o maior interesse de Deus? Vamos ler aí 2 Reis, capítulo 4. E aí vocês podem manter aberto, porque nós vamos ler diversos versículos aí.
2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Quem não trouxe sua Bíblia, preste muita atenção. Diz assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem. Sunem é uma cidade, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição na casa dessa mulher. De modo que a mulher disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá, se hospedar. Segura aqui, mas não fecha a sua Bíblia não. Então veja, aqui o profeta Eliseu, constantemente ele viajava, ele sempre estava em direção ao monte onde ele fazia um retiro espiritual dele. E eu não sei ao certo a geografia, né, a que ponto dessa viagem essa cidade ficava, mas o ponto é que essa cidade ficava no meio do caminho. Então era um bom lugar para se descansar, um bom lugar para recuperar as energias, não é? Porque, ainda mais nesse momento da história, onde viagem não era de carro, não era de avião, não era de moto. Não é? E o texto fala sobre essa mulher sunamita. E eu vejo que essa mulher aqui ela é uma extraordinária, né? Ou seja, ela é acima do comum. Por quê? Porque a maioria de nós, e obviamente eu me incluo no bolo, né? Estamos, para não falar todo o tempo, mas grande parte do nosso tempo, correndo atrás das nossas coisas, dos nossos interesses. Né? Sabe aquele cachorro que roda em torno do seu rabo? Ele jura que vai alcançar o rabo dele? Muitas vezes essa é a figura que eu me encontro. Talvez você. Né? Nós estamos a todo momento pensando, raciocinando, investindo, trabalhando, atrás do nosso rabo. Nós estamos assim correndo a vida pensando em nós, no nosso trabalho, no nosso recurso financeiro, nossa família, etc. Não que isso não tenha sua importância, óbvio. Mas sunamita, além disso, eu chamo ela de extraordinária, acima do comum, porque ela prestava atenção nas pessoas. Ao ponto de perceber que de tempo em tempo aquele homem cruzava na frente da casa dela. Então ela percebeu que de tempo em tempo aquele homem viajava e passava na frente da casa dela. Às vezes você mora no mesmo lugar faz anos e você não percebeu nem a rotina do teu vizinho da frente. Porque você não observa, você sempre entra e sai rápido. Por quê? Porque você sempre está correndo atrás de algo para você. Então ela percebeu isso e um dia ela convidou ele para uma refeição. Ela quis abençoar ele com uma refeição. Chamou ele para, vem comer. Está viajando, para aqui, vem comer. E aí o texto fala que desse dia em diante, todas as vezes que Eliseu passava ali, ele parava para comer. Então Deus providenciou ali o primeiro frango assado, né, o graal, não é, para o profeta, para o filho dele. Né? Então toda vez que ele passava ali, ele podia comer gratuitamente. Só que o texto diz que essa mulher foi além. De modo que ela disse ao marido: eu sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho? O texto deixa muito claro que ela era uma mulher rica. Ela tinha dinheiro. A família tinha dinheiro. E ela quis compartilhar mais desse recurso que ela tinha. Dar a comida dentro da realidade dela era pouco. Então ela decidiu, obviamente, alinhada com o seu marido, porque um lar dividido quebra, então os dois concordaram ali, em investir dinheiro para construir um quarto de tijolo, mobiliar esse quarto, para que além de Eliseu ter o que comer, ele poder descansar na viagem. Esse quarto era separado da casa principal, para que ele pudesse entrar e sair e ter a sua privacidade.
Então, muito além. Muito além. Né? Muito além essa mulher fez. E a pergunta que pode surgir é por que ela fez isso? Porque nós vivemos uma realidade onde ninguém faz nada de graça. É difícil você achar alguém que faz algo de coração aberto, sabe? É sempre o popularmente dito, ainda mais no Brasil, o faz-me rir. Né? O que eu ganho com isso? Tudo bem, eu faço para você, mas o que eu ganho? Então é muito comum as pessoas acabarem te abençoando, não é? Com muito interesse por trás. Não é? Então aquilo ali, no final das contas, não foi uma bondade generosa. Foi uma pessoa de má fé com interesse em algo que você pode dar para ela, se fazendo de uma pessoa bondosa, para que ela possa ganhar algo depois em troca. E tem aqueles que são mais descarados, que se ele não ganhar, ou se ela não ganhar nada, logo de cara, já não faz nada mesmo. Afinal, ninguém trabalha de graça. Então a pergunta é por que ela fez isso? Por que ela fez isso? O texto, até este momento, não deixa o motivo pelo qual ela fez isso. Deixa em aberto. Mas, posteriormente, o texto vai confirmar que o motivo pelo qual ela fez isso foi nada mais, nada menos de querer abençoar outras pessoas com aquilo que ela tem. Foi um ato de serviço desinteressado. Ela só quis ajudar. Ela tinha muito e ela quis compartilhar parte desse mundo. Então, realmente, ela é uma pessoa acima da média. Ela é extraordinária. Além de prestar atenção não apenas, não é, na sua própria vida, ela prestava atenção nas pessoas, não apenas prestava atenção nas pessoas, como compartilhava um pouco do que ela tinha. E nesse caso, talvez nem um pouco, né? Porque ela foi muito generosa. Eu quero passar um vídeo para vocês e nós vamos continuar a partir desse vídeo, tá bom? Coloca o som bem alto para poder ouvir o que estão falando. Você ajuda no quê? Aí você pega reciclagem. Caramba, pô, quantos anos você tem? E você trabalha faz tempo? Poxa, você não se importa assim de trabalhar? E assim, normalmente, quanto você costuma ganhar por dia? Como que funciona? Entendeu? E esse dinheiro já ajuda, né? Você pega o dinheiro e faz o que daí na hora? E por que você não pega esse dinheiro e vai guardando para você comprar um celular? Aí você prefere ajudar. Você gosta da sua família? Pode ter certeza que o que você está fazendo é algo digno, entendeu? Você não está tirando nada de ninguém, você não está fazendo mal para ninguém. Então isso é muito importante, cara. Porque Deus vê tudo, sabia? Pode ter certeza que Deus está vendo a sua luta, está vendo, né, a dificuldade que você está passando, sua família. Tudo que você está fazendo hoje em dia, lá no futuro, Deus vai te recompensar. Você acredita em Deus? O que você quer ser quando você crescer? Policial? Que legal! Você gosta bastante? Poxa, que bacana. Eu tenho certeza que o seu futuro vai ser muito bonito, cara. Porque independente das dificuldades, das lutas, você não está se importando com nada, cara. Você não está pensando em fazer o bem para sua família. Então Deus vai te ajudar, viu? Vai levar esse?
Como você tá? Tudo na paz? Vem conhecer sua casa hoje. Pode entrar? Com licença, então. É isso aí, menino. Você merece demais, viu? É por isso que o tio tá aqui. E Deus preparou algumas coisinhas para vocês hoje, tá bom? É simples, né? Mas é de coração. Tá bom? Tá precisando de algumas coisinhas? Então chegou na hora certa. Vamos lá pegar então. Sei que Deus preparou para vocês. Amém, ó, você preparou aí 4 cestas básicas, caixa de leite, bastante danone, bolacha. É a festa das crianças, né? Também tem cachorrinho também, viu? Ele falou que é o companheiro, né? Tem aqui, ó, 5 quilos de ração de cachorrinho também. Pra todo mundo ficar alimentado, né, velho? Vamos levar então? Aqui. E você comentou também que você tem um sonho, né? Qual que é seu sonho? Então, eu sou presente pra você. Você quer chocolate? É? Aí vai se dividir com seus irmãos. Você gostou mesmo? É. Abre aí pra você dar uma olhada. Olha, bastante chocolate. Vai vendo o que tem. Eu sou lá com você. Você merece, meu amor. Abre aí pra você ver. Olha que lindo. Chique. Liga ele. Você merece muito, viu? Por isso que você tá aqui. Tá bom? Irmãos, hoje aquilo que nós sabemos na prática da vida, só estou ouvindo os narizinhos puxando aí, estou chorando. Aquilo que nós sabemos na prática da vida, hoje é confirmado através de estudos e pesquisas. Sempre que você faz um ato generoso e bondoso, de forma desinteressada, né? Ou seja, você faz algo sem esperar nada em troca, ocorre algumas coisas, né? No seu corpo. Tá? A primeira coisa é que aumenta a liberação de oxitocina, que é o hormônio, popularmente, o hormônio do amor, não é? É um hormônio que traz para nós uma grande sensação de prazer, de afeto. Também o que as pesquisas nos mostram é que existe uma redução do estresse. E isso nos promove calma e bem-estar. Outra coisa que acontece muito é que atos generosos de bondade com um coração desinteressado têm a capacidade de ativar o nosso circuito de recompensa do cérebro. O teu cérebro, ele é uma máquina, obviamente, inteligente. Então, tudo que ele faz, ele quer uma recompensa em troca. Então, quando você come, muitas pessoas associam a comida com prazer. Então, você não está comendo porque você gosta da comida, você gosta do prazer que ela te proporciona. Porque o teu cérebro, ele ativa a parte de recompensa, que é no córtex pré-frontal, né, parte da frente do seu cérebro. E ele te entrega alguma coisa boa, não é? O dinheiro também tem essa capacidade. Quando você ganha dinheiro, o teu cérebro interpreta aquilo como uma recompensa. Então, você continua se esforçando o máximo que pode para ganhar mais dinheiro. Porque o teu cérebro vai responder isso como uma recompensa. Mesmo padrão com as drogas. Por que uma pessoa que se entra num vício, ela tem grande dificuldade de sair? Na verdade, nós sabemos que quem já usou drogas ilícitas, até mesmo lícitas, né,
ela sai, mas ela nunca é considerada curada, não é? Ela é considerada uma pessoa que está recuperada, mas que ainda não é, está no tratamento, e o tratamento vai durar toda a sua vida. Por quê? Porque a droga tem a capacidade de ativar a recompensa de uma forma extraordinária. Não é? Ela é capaz de dar um choque de prazer, bem-estar e recompensa no teu corpo que naturalmente é impossível de você ter, somente com uma substância externa. Não é? Outra coisa que atos de generosidade, bondade desinteressante, que com o coração desinteressado, é que quando existe um ato, isso inspira outras pessoas a agirem de forma generosa. Então, se você sabe que a sua ação pode ter um efeito positivo em cadeia, reforça, não é, o teu bem-estar, o teu prazer, a tua alegria, não é, a tua satisfação. Por exemplo, esse vídeo que eu passei, eu estava rolando no TikTok lá, né? Cada 20 vídeos que eu passo no TikTok, 19 eu coloco como bloqueado ou não tem interesse, mas às vezes aparecem umas pérolas assim, né? E esse tipo de vídeo tem se tornado cada vez mais comum, não é? E sempre quando acontece esse vídeo, os comentários das pessoas embaixo, além dos comentários óbvios, né, que lindo, né, Deus é bom e tal, as pessoas começam a pedir o Pix e uma vaquinha para elas poderem dar dinheiro. Então você tem histórias na internet, isso diariamente. Alguém filmou, por exemplo, como um garoto trabalhando sem se importar, no pesado, há muito tempo, ali está com 12 anos para ajudar uma família que comemorou o fato de poder ganhar Danone e bolacha. Que, irmãos, vamos ser sinceros, pelo menos para 99%, são 100% aqui, Danone e bolacha, até estraga na tua geladeira. Né? E as pessoas são tão tocadas pelo ato de bondade, desinteressada, pela generosidade, que elas começam a querer também ajudar. E tem pessoas que literalmente elas se tornam, não digo milionárias, mas elas ganham milhares de reais em uma semana. Por quê? Porque um ato de bondade desencadeou uma cadeia positiva de ações. E o último detalhe que eu vou pôr aqui, acrescentar como ponto, mas eu poderia citar mais, né? Que se comprova pelos narizes aí puxando, das pessoas que estão chorando, ou que se compadeceram ali com a situação, é que não apenas quem age com a generosidade colhe esses bons frutos, tá? Essas sensações. A pessoa que recebe, que é o alvo da generosidade, ela também compartilha dos mesmos prazeres, ela também tem um bem-estar enorme, ela também sente um prazer muito grande, ela também sente um senso de satisfação, de cuidado, não é? Ela também, não é, experimenta ali uma sensação muito gostosa. Só que não para ali. Além disso, as pessoas que assistem a cena de bondade sentem o mesmo sentimento. Loucura, né? Vocês estão vendo um vídeo, vocês nem estavam lá, vocês não conhecem a história toda, eu também não. Mas só de você assistir um trecho de 3 minutos, você começou a sentir bem-estar, satisfação, uma sensação boa no corpo, né? Talvez o teu cérebro começou a te julgar, você se auto-julgar, você poderia ajudar mais, né? Só de presenciar a cena. Então veja, o ato de bondade, ele gera em quem dá, desinteressado, tudo isso, em quem recebe tudo isso, e quem nem tem a ver com a história que assiste, tudo isso. É interessante porque, na verdade, é maravilhoso saber que no decorrer da história da humanidade, a ciência, os estudos, cientistas e a própria vivência, a própria prática, o conhecimento empírico da vida
comprova aquilo que há mais de 2000 anos Deus vem ensinando seus filhos. O que Deus vem ensinando há mais de 2000 anos? A Bíblia é clara em colocar como base da vida cristã, não é, atos bondosos de generosidade desinteressada. A Bíblia coloca como base cristã, não é, uma vida generosa, uma vida que compartilha, uma vida que não é egoísta, né? Um coração desinteressado. Como nós falamos aqui na parte da oferta, um coração que dá com alegria. Um coração desapegado, entende? Essa é uma base da vida cristã, não é? Então veja, eu e você fomos feitos para servir. Eu e você somos feitos para compartilhar, para ser generosos. E qual é a maior prova disso? O teu cérebro, o teu corpo inteiro responde a isso. Responde isso. O teu corpo, o teu cérebro, só de ver a cena, responde. Ou seja, ele mostra, o teu corpo mostra, o teu cérebro mostra. É para isso que você está aqui. Para compartilhar. Loucura, né? É loucura porque eu vou lendo algumas coisas na Bíblia que Deus falou há mais de 2000 anos atrás e hoje diversos estudos surgem como uma grande novidade. Quando para nós, zero novidades. Somente uma reafirmação daquilo que Deus já tinha nos falado. Né? Agora, só quero reforçar o que eu reforcei na parte das ofertas. Né? Isso aí que vocês viram, isso que vocês estão sentindo, acontece quando é um coração desinteressado. Porque se vocês soubessem ou aparecesse neste vídeo que o cara que está dando, não é? Imagina que esse rapaz que deu tudo isso, ele fizesse um outro vídeo falando assim, ó. Eu vi aquele menino pobre na rua, eu sabia que isso ia dar visualização, eu ia ganhar muito dinheiro com esse vídeo, decidi dar um pouco lá para ele. Você não ia sentir bem-estar, você ia sentir raiva. Por quê? Porque o que produz alegria em nós é a bondade desinteressada. É a generosidade desinteressada. Não obrigada, não para ganhar vantagem. Quem dá com alegria no coração. Então, servir traz cura, servir traz prazer, traz bem-estar, traz propósito. Você sente que você está aqui para alguma coisa. Não é? Traz união, traz amor. Então, você quer saber uma das maiores formas de ser abençoado por Deus e de quebra ter uma inundação de bem-estar no teu corpo? Compartilhe parte daquilo tudo que Deus tem te dado. Compartilha. Você não precisa acreditar em mim. Eu acabei de provar isso. A Bíblia nos ensina isso. Não precisava nem de cobrança, de mostrar. Você quer ser grandemente abençoado por Deus e de quebra ter redução do seu estresse, liberação de hormônios de prazer na tua vida, gerar uma cadeia positiva em outras pessoas, trazer união, compartilhe parte daquilo que Deus tem te dado, sendo bondoso, generoso e principalmente com um coração desinteressado. E eu quero lembrar o que eu disse no início, que não estou falando apenas de bens materiais. A Bíblia não está falando de bens materiais. A Bíblia fala de uma vida entregue no altar de Deus. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, obviamente, o compartilhar, a generosidade, a bondade, o coração desinteressado, não é sobre somente bens materiais. De novo, é sobre seu tempo, sobre outros recursos que você tenha, sobre seus dons, sobre seus talentos, e assim por diante. Não é? Mas, veja, a nossa mente ela é muito egoísta, óbvio, uma mente deturpada
quebrada pelo pecado, não é? E cega para a realidade das coisas, não é? E quando nós falamos sobre compartilhar, ainda mais no ambiente da igreja, começa a gerar um burburinho, né? Eu não tiro toda a razão disso, porque, infelizmente, muitos pseudo-pastores, pseudo-igrejas, agem de má fé, nós sabemos disso. Aliás, eu vou ficar fazendo merchan aqui toda hora, irmãos. É igual o Jequiti do CSBT, né? De vez em quando eu solto uma no meio, né? Nós falamos sobre isso na Igreja Tóxica, então vai lá assistir a pregação no canal do YouTube, né? Então, eu não culpo totalmente a pessoa que pensa assim, né? Mas a nossa mente logo começa, né? Ah, mas eu vou dar? Vou perder. Eu vou dar tanto assim? Não precisa de tanto também, né? É engraçado que quando a pessoa está num vale financeiro, ela entrega tudo que ela tem, né? Afinal de contas, tudo que ela tem vai ser Deus ali no momento. A partir do momento que Deus a abençoa, ela ganha muito dinheiro, ela, mas vou dar tudo isso? R$ 1.000 de oferta? 5.000? Ah, filho, Deus te abençoou, você tem um salário de 20, de 15, de 10, de 30. Você não tinha nada. Eu encontrei uma pessoa, não faz muito tempo. Eu conheço a pessoa há pelo menos uns 20 anos. Eu discipulei essa pessoa, eu fui líder dessa pessoa. E teve um momento em que a pessoa estava destruída, assim, emocionalmente, financeiramente, né? E nós conversávamos muito, né? Eu lembro que essa pessoa chegava na minha casa, quando a gente ia conversar ou se encontrar, não lembro se era uma CC ou uma barra forte, né? Uma bicicleta toda quebrada, assim, roda torta. E ali nós conversávamos muito, né? Orávamos e buscávamos o conselho de Deus, não é? O tempo passou, as coisas começaram a andar para ele. Depois eu nunca mais encontrei, porque essa pessoa, assim que depois se tornou uma família, sumiram da igreja. Nunca mais eu vi. Minha vida tocou, né? Eu fui morar em Campinas, depois fui morar primeiro em Bauru, depois Campinas, depois Limeira, né? Eu fiquei quase 10 anos da minha vida não morando em Mogi Guaçu, mas constantemente aqui. E eu reencontrei, por um acaso, na verdade fui encontrado, né? Porque eu ando sempre com a cabeça baixa, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de socialização, né? Então vocês podem reparar, eu sempre estou num canto, né? Se eu não estou pregando, eu estou lá do lado da porta da cozinha, naquela poltrona escondida lá. Se você me ver na rua, eu vou estar com a cabeça baixa, provavelmente. Muitas vezes você vai me ver de boné e fone de ouvido, justamente para não ter interação social. Irmãos, isso é uma dificuldade minha. Eu tenho uma questão no meu cérebro, faço parte de um espectro que eu tenho essa dificuldade. E então eu fui encontrado, né? Aí me abordou e tal. Ele estava muito feliz, muito feliz. Ele começou a contar. Ele falou, cara, lembra lá que eu pedi dinheiro emprestado para comprar aquela máquina tal, na garagem de casa? Eu falei, lembro, pô. Falei, velho, hoje eu já aluguei 4 barracão, eu acabei de comprar mais caminhão. Ele abriu a conta do banco, ele pegou o celular. Eu tenho aqui, ó, eu não vou falar o valor, claro, nem a pessoa, mas era um dinheirão. Eu não sei o que eu faço, como é que eu invisto? Falei, pera aí, o pouco que eu sei eu vou te ensinar então. Pega esse dinheiro, coloca aqui, entre em contato com essa pessoa, né? E aí antes de ir embora, ele falou, cara, eu preciso voltar para a igreja. Deus me abençoou tanto. Eu olhei para ele e falei, cara, não preciso falar nada, né? O próprio Espírito te cobra. E, infelizmente, isso é uma constância, irmãos. Deus abençoa. A pessoa não aguça o egoísmo, né? O individualismo de, não, eu preciso receber, vai ter que ficar comigo. Agora eu vou juntar. Não é? E aí começa esse burburinho na igreja, né? Agora eu não posso ajudar. Agora eu estou difícil. É muito dinheiro, não precisa disso. Isso, aquilo. Aí vem o evangelho de ponta cabeça, né? Que a gente fala que o evangelho é o reino de ponta cabeça, né? E ele quebra a nossa lógica deturpada. E mais, não é? E nós
temos medo de perder, e quando nós damos, ou é de forma obrigada, ou uma mixaria, né? O que sobrou no mês. Obrigado, Toninho. O que sobrou no mês, né? Já cansei de ver isso. Obrigado. Irmãos, eu cansei de ver isso. Eu não estou me julgando melhor que ninguém. Também já errei muito, sabe? Também já errei muito. Mas pessoas que são literalmente milionárias, sabe? Milionárias. Eu fui por alguns anos secretário da região daqui dessa igreja. Então eu via os relatórios diariamente. Hoje eu não vejo mais. Por opção mesmo. Eu não quero saber quanto cada um aqui oferta ou se oferta, porque isso vai impactar naturalmente a forma como eu te trato. Eu sou um ser humano. Então eu simplesmente escolho não saber quem é ofertante, quem não é e quanto oferta. Mas naquele momento eu era um secretário da igreja. E eu cansei de ver pessoas milionárias, né, ofertando 200, 500, 600. Pessoa que o tênis que ela vestia valia 10 mil. O celular, 15. As bolsas, 500, 800, 1000. E muitos deles chegaram destruídos. Foi a bondade de Deus. Bondade de Deus. Então, o reino dos céus vem e diz para nós, olha, aqueles que de fato têm um coração bondoso, generoso e desinteressado, esses sim vão receber mais da parte de Deus. Enquanto na nossa lógica nós temos que segurar e guardar tudo que nós temos com medo de perder, esses Deus vai tirar. Muito provavelmente. Porque eu disse, qual é o motivo de Deus continuar? Agora, aqueles que não têm medo de perder, são generosos, coração desinteressado, vivem para o reino, por que Deus não ajudaria? Por quê? Por quê? Olha, você veja, a questão do serviço, como estou falando aqui, é compartilhar tudo que nós temos. Aqui na nossa igreja, nós temos em torno de 250 membros ativos cadastrados. Não é? A grande maioria não consegue vir em todos os cultos, então dificilmente nós conseguimos reunir de fato a igreja. Mais perto que chega é na ceia, por exemplo, que a gente chega aí 230, às vezes 250 pessoas. Mas nos grupos missionários dessa igreja, nós temos cerca de 18 pessoas servindo. Não compreende nem 10%. Nós temos, então, cerca de 250 pessoas na igreja. 18 pessoas servindo no grupo missionário. Diz para mim, como que a igreja vai avançar? Seus irmãos não têm senso de serviço. Seus irmãos não se dispõem em voluntariado para servir a igreja. Como a igreja avança? Desde quando eu assumi aqui, claro que tem uma grande pressão sobre mim, né? É uma situação totalmente triste, um grande desafio. E as pessoas, é claro, apostam fichas, né? Muitas saíram, outras estão aqui, mas vive falando em rodinhas, esperando para ver o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que eu não faço nada aqui sozinho. O reino dos céus é um reino comunitário. Nós somos uma família. Se você não assumir tua posição na família, não é eu que vou fazer alguma coisa, irmão. Eu apenas direciono a igreja e ensino a Bíblia. E trabalho também. Mas sozinho, esquece. Esquece, meu. Eu tenho, irmãos, grandes projetos e planos para cá. Enormes. Eu quero fazer aqui muito do que eu tenho feito na igreja, que eu sou titular na Arthur Nogueira. Lá, pela graça de Deus, em 1 ano e meio, nós saímos de 50 pessoas para 180. Lá nós temos quase metade da igreja sendo voluntária na igreja. Aqui nós temos cerca de 6%. Então não tem mistério, irmão. É racional, sabe? Enquanto você não resolver viver o evangelho na tua vida e continuar vivendo só para receber, você perde, o reino perde, a igreja perde.
Mas fique tranquilo, Deus não perde, porque Deus levanta outros. Deus levanta outra igreja na cidade. Ele levanta um povo que realmente quer e trabalha. Almas não vão deixar de ser ganhas por isso. Mas você, eu, nós perdemos a enorme graça, oportunidade na nossa vida de viver o propósito para o qual nós somos chamados. Então, isso aqui tudo, na verdade, eu não estava na pregação. Irmãos, eu não estou aqui para julgar o que você tem feito ou não está fazendo, sabe? Você conhece teu coração, você conhece teu tempo, você conhece suas reais intenções, você sabe se você está aqui usando uma máscara ou se de fato você é verdadeiro aqui entre nós. Você sabe o quanto você ganha de salário, com o que você gasta. Você que sabe. O que eu estou trazendo para debate entre você e sua própria mente é: você realmente é uma pessoa bondosa e generosa para as causas do reino? Ou você é um belo de um egoísta que só quer receber da parte de Deus e não entregar nada? Tira tudo que tem, que pode, e não entrega nada. Você acha que Deus está vendo isso com que olhos? Filhos egoístas, que só querem a presença do Pai, porque sabem que ganham presentes. Mas a presença do Pai, de fato, não desejam. Se pudesse ganhar os presentes sem o Pai, preferiria. Irmãos, essa igreja aqui não está andando mais porque falta irmãos ocupando suas posições na família. Falta pessoas querendo servir. Nós temos gaps gigantescos nos grupos missionários. Eu tenho um projeto enorme nessa igreja para o Ministério Infantil. O projeto está escrito, irmãos. Eu tenho um projeto gigantesco para a jornada de recepção, socialização, membresia, batismo em pequenos grupos. Está pronto. Sabe o que eu não tenho? Pessoas. Dinheiro nós temos. Porque o pastor Astério ficou aqui 20 anos, 26 anos, não virando um milionário, mas crescendo o caixa da igreja. Nós temos mais de 30 terrenos em Mogi Guaçu. Nós somos uma igreja, irmãos. Pessoas podem olhar hoje e achar que nós estamos caídos. Mas eu arrisco dizer que em Mogi Guaçu nós somos a igreja mais estruturada financeiramente. Somente o terreno da catedral é 15 milhões. Se amanhã a gente quiser vender. Mas o que falta para nós? Que não tem faltado naqueles que não tem R$1 no caixa. Pessoas querendo servir. Simples. E eu estou à disposição, meu irmão. Me procura. Manda um WhatsApp para mim. Eu quero servir. No quê? Não sei. Eu tenho 30 minutos toda sexta-feira a cada 15 dias. Eu arranjo uma coisa para você fazer, irmão. 30 minutos a cada 15 dias na sexta-feira. Eu arranjo uma coisa para você fazer. Pode ficar tranquilo, porque trabalho não falta. A gente está carregando aqui um caminhão nas costas, irmão. Eu trabalho cerca de 12 a 13 horas por dia. Por dia. E eu estou trabalhando, Deus sabe. Eu não queria nem pegar salário da igreja, mas eu tive que abrir mão das minhas empresas. Porque eu não consigo mais trabalhar na minha empresa. E o que eu ganhava na minha empresa é cerca de 5 vezes mais do que eu ganho como pastor titular em Mogi Guaçu, pastor titular de Arthur Nogueira e diretor de 30 igrejas da região. Deus sabe o meu coração, irmãos. E eu não sou melhor que você. Eu só sou apenas alguém que apanhou na vida e finalmente decidiu acordar e entendeu que tudo que eu tenho é Deus. Vou continuar aqui porque eu já me atrasei demais, meus irmãos, e a gente está no ponto 1. Então, a primeira lição aqui, irmãos, é que você busque em Deus, que eu busque em Deus essa graça, esse coração de poder servir, compartilhar de forma generosa e principalmente com o coração desinteressado, uma percepção para usar os recursos que Deus tem nos entregado para abençoar pessoas. Igrejas são pessoas. Ainda mais a quadrangular, irmãos. Pois, cadê o Jorge? Ele está por aí? Ou ele está lá? Ele está ali, ó. Chama o Jorge aí. Abre a porta aí.
sobra até por... Ô Jorge, levanta depois para o próximo culto todos os trabalhos missionários e projetos missionários da Quadrangular no Brasil, por favor. Irmãos, é lista de coisas que a Quadrangular faz. E grande parte da nossa oferta aqui vai para isso. Vai para isso. Então, nós estamos falando aqui de recursos para ajudar pessoas. Mas vamos continuar aí, versículo 11 de 2 Reis. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se, e ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer a ela: você teve todo este trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que nós podemos fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos seus braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iluda tua serva, homem de Deus. Em uma dessas paradas de Eliseu, ele se sentiu incomodado. Obviamente, quando uma pessoa te ajuda muito, você começa a se sentir constrangido. E você deseja fazer algo em troca. Não é? Então Eliseu se encontrava dessa forma. E ele queria fazer algo em troca de sunamita. Ele fala: você teve todo esse trabalho por mim? O que eu posso fazer por você? Não é? E veja que não é qualquer ajuda que Eliseu está oferecendo. Ele está falando assim: você quer que eu interceda para o rei? Você quer que eu interceda para o comandante dos exércitos? Eliseu é alguém que tinha influência na sociedade, caminhos, respeito. Ele não ia pedir para qualquer um ali na esquina. Ele tinha canal direto com o rei. É a mesma coisa que aconteceu uma situação aqui, você fala: não, peraí que eu vou ligar para o presidente. Vou ligar, né, para um juiz do Supremo Tribunal. Esse era o nível de acesso dele. Ele tinha acesso direto às maiores autoridades. Então não é uma ajudinha. Não era posso comprar um almoço para vocês aqui? Não que isso não tenha seu valor, mas vocês estão entendendo? Olha o leque de possibilidades que do nada abriu para ela. É quase que infinito. Ela pode pedir o que ela quiser para o rei, para ele ir lá interceder. Ela pode pedir o que ela quiser para o exército, que ele poderia ir lá interceder. Era só fazer um pedido. Era só ela abrir a boca dela e fazer um pedido. E ela responde: eu estou bem. Não preciso de nada. Obrigado. Lembra que eu disse que o porquê que ela estava fazendo isso? E eu falei: é uma ação desinteressada? Aqui se confirma. Se ela de fato tivesse feito tudo isso com uma má fé, ou com o interesse de colher alguma coisa depois, irmão, este era o momento perfeito. Perfeito. Ela fez tudo, ela não deu indício nenhum, e a pessoa falou: o que eu faço por você? Aí ela fala: olha, por um acaso que você está falando, eu tenho aqui uma lista de coisas que eu preciso. E é a lista. É por acaso, às vezes eu ando com essa lista no bolso. Não, meu irmão. O cara, assim, Eliseu ofereceu assim: você quer o céu ou a terra? Ela falou: nada, eu não quero nada. Eu estou bem do jeito que eu estou. Volta aí para o seu quarto, eu vou fazer minhas coisas. Eliseu não deu por satisfeito. Ele falou: não, eu vou ajudar essa mulher de qualquer jeito. Mesmo ela não querendo. E ele pergunta para o assistente dele: o que a gente pode fazer? E ele fala: eu percebi que ela não tem filho e o marido dela é idoso. E naquele momento da história, não ter filhos, irmãos, é como se a mulher fosse amaldiçoada. Além de ser uma dor tremenda. Então, com certeza, ela era julgada, ela era humilhada por isso. Ter filhos, neste momento da história, tinha um papel muito maior, talvez, do que hoje nós vemos os filhos. Então, Eliseu chamou ela e deu a profecia. Ano que vem, mais ou menos nessa época, eu vou passar aqui. E você vai estar com seus filhos no braço. Veja,
ela recebeu uma enorme bênção. Ela recebeu algo que ela já tinha desistido. Tanto que ela fala para ele, não me iluda. Tipo assim, eu já tentei demais. Não me iluda. Eu não tenho capacidade de sofrer mais uma frustração nisso. Não me iluda, Eliseu. E ele dá a palavra de Deus. Ela já tinha desistido. Era algo que ela, sendo muito rica, não podia comprar. Ela não podia comprar uma gravidez. Talvez vocês, assim como eu, já tenham aprendido uma dura lição na vida. Existem situações na vida que essas situações realmente importam. Realmente importam. E quando você está de frente dessas situações, você é obrigado a perceber que o seu dinheiro, sua influência, seu cargo, se você é bonito, se é feio, seja lá o que for, não significa nada. Não pode fazer nada. Nada. Depois que você tentou tudo o que você podia, aí você se vê obrigado a finalmente clamar a Deus. Falar, Deus, se não for o Senhor agora, não tem mais o que eu faço. Perdi tudo, minha família está destruída, minha cabeça está doente, os remédios não funcionam, meu filho não olha na minha cara, meu casamento à beira de um divórcio, minha empresa não tem salvação, perdi propósito na vida, estou em depressão, quero me matar. Só sobrou Deus. Eu preciso da tua ajuda agora. E quando chegar esse momento, irmãos, Deus queira que você acorde antes, mas quando chegar este momento, quando a última coisa que você tiver for Deus, você vai descobrir que Ele sempre foi a única coisa que você precisava ter. Você gastou tua vida toda buscando algo que não tem como providenciar aquilo que você precisa. E quando essas coisas se quebram diante dos seus olhos, você perde o chão sob os seus pés, o desespero toma conta, você tem um relapso e você se lembra quem é que controla esse universo. Sunamita, então, com o coração cheio de alegria e gratidão, compartilhava as bênçãos que Deus tinha colocado na vida dela. Porém, havia esse sonho que ela já tinha desistido. Afinal, com os recursos que ela tinha, não era possível realizar esse sonho, nem se ela tivesse mais esse recurso. E, de repente, Deus dá para ela aquilo que ela tinha decidido, aquilo que era impossível para ela, sem ao menos ela pedir. Ela não pediu, ela não comentou com eles. Deus chegou e deu. Deus chegou e deu. Você já desistiu de um sonho? Uma situação na tua vida que você fala, meu dinheiro não resolve? Meu cargo de diretor não resolve? Minha empresa multimilionária não significa nada? Você entrou aqui assim? Olha para a Sunamita. Ela estava como você. Agora, a vida não é um mar de rosas, né, meus irmãos? Aqui o sofrimento impera. Se você não entendeu ainda, você tem como Deus um homem que era chamado homem de dores. Foi traído pelos seus. Assassinado publicamente. Então não espere aqui um mar de rosas. O pecado deturpou tudo, meus irmãos. Deturpou tudo. Pela graça de Deus, nós podemos experimentar alegria e felicidade ainda neste mundo. Mas a dor e o sofrimento é uma constância. Só Deus para nos guardar nos dias maus. E aí, em 2 Reis 4,18 diz assim, o menino cresceu. E certo dia ele foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros, e de repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. Pai é pai desde sempre, né? Estourou, ó, leva para a mãe. Leva para a mãe.
O servo pegou e levou para a mãe. Agora vou entender o pai também, né? Aquele estava trabalhando para ter sustento para casa, né? O servo pegou e levou ele para a mãe. O menino ficou no colo da mãe até meio-dia e ele morreu nos braços da mãe. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou, mas eu volto depressa. Versículo 25. Assim ela partiu para encontrar-se com Eliseu, no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Vá ao encontro dela e pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E Geazi fez isso. E ela respondeu: sim, está tudo bem na minha casa. Está tudo bem comigo. Está tudo bem com o meu marido. Está tudo bem com o meu filho. Ao encontrar o homem de Deus, Eliseu, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas Eliseu, o homem de Deus, disse: deixa-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da angústia dessa mulher. E disse à mulher: acaso te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Que situação, hein? Que situação, que cena, que desespero. Veja, a criança, muito embora tenha sido traga a este mundo pelo um poder miraculoso, pelo um poder divino, ela não estava isenta de sofrer as consequências do pecado neste mundo. E a morte é uma consequência do pecado. E ela não estava isenta disso. Agora, a sunamita teve algumas atitudes aqui que eu julgo serem importantes e que nós possamos aprender com ela. Qual foi a primeira atitude dela quando estourou o negócio? Quando o problema aconteceu, a primeira atitude dela foi procurar Deus. A primeira. Como ela fez isso? Ela foi direto ao profeta. Por que ela foi ao profeta? Porque naquele momento não havia ainda o Espírito Santo sobre a face da terra como existe hoje, dentro de cada um dos filhos de Deus. Jesus Cristo não havia vindo ainda, Jesus Cristo não havia morrido no nosso lugar, o véu não havia sido rasgado. Então tinha poucas pessoas selecionadas e essas pessoas tinham acesso a Deus e Deus falava através delas. Então, naquele momento da história, elas precisavam procurar estas pessoas, que eram os profetas. Então, quando ela procura o profeta, ela está procurando Deus, porque ela sabe que Deus só vai falar pelo profeta. E veja, você tem um privilégio que ela não tinha. Hoje você pode fechar seus olhos, aberto, do jeito que quiser, deitado, sentado, em pé, em qualquer lugar, você pode falar com Deus. Neste momento, não. Neste momento, você dependeria de uma pessoa para fazer isso. E hoje você não depende de ninguém. Não é pastor, de nenhum líder, de ninguém. Você tem um acesso direto a Deus. Não é? Então veja, olha o tamanho da fé dessa mulher. Eu falo que ela é extraordinária. Essa mulher é gigante. O filho morreu no braço dela. Ela não se desesperou, ela não demonstrou, ao ponto dela ir falar com o marido e falar: eu preciso de um servo, uma jumenta, eu vou lá conversar com o profeta e já volto. Olha o tamanho da fé. Se acontecesse isso, o bairro ia ficar sabendo. Que eu ia estar gritando dentro de casa. Óbvio. Está surtado. Então, ir até Deus, irmão, sempre deve ser sua primeira atitude diante das situações da vida. Tá? A gente, quando acontece um BO na vida, um problema, a gente liga para o vizinho, liga para a mãe, liga para o pai, liga para o avô, fala no grupo da família, fala no grupo dos amigos, liga para o papagaio, faz tudo. Liga para o advogado, vê quanto tem na conta. Aí eu falo: agora eu vou ter que orar. Não, agora eu vou ter que orar. Irmãos, a primeira atitude é orar. A primeira atitude é orar. Aliás, cadê o Jorge de novo? Lembro do meu pai. Cadê o Jorge? Mano, vamos fazer um adesivo. Aqui vai ficar meio zoado porque a porta é de madeira.
Eu vi isso e eu achei muito sensacional. Na porta da sala de aconselhamento, tinha um adesivo assim, você já falou com Deus a respeito do assunto que você quer falar comigo? É o óbvio, né? Mas o óbvio não tem sido feito. Tem pessoas que chegam para conversar comigo, aconteceu isso. Não, beleza, mas quanto tempo em oração você gastou? Nada. Então eu também não vou fazer nada. O que você quer que eu faça? Se você não procura nem Deus, você quer que eu faça o quê? Vou te aconselhar biblicamente, tá? Ela fala o que eu preciso fazer. Ora. Vai embora, ora, gasta tempo de joelho, peça sabedoria, aí você volta. E aí nós vamos juntos, não é? Sobre aquilo que Deus tem mostrado para você, a sabedoria que Deus tem nos dado, nós vamos juntos caminhar. Né? Segundo ponto. Sunamita falou para quem sobre o problema dela? Ela falou para os vizinhos? Ela falou para os funcionários? Ela falou para a família? Ela fez um post no Instagram? No hospital? Com o soro aqui? Estão rindo, né? Estou melhor, obrigado. Aquele que perguntou para ela se estava tudo bem, o que ela respondeu? Vai tudo bem. Para quem ela falou do problema dela? Para o profeta. Por quê? Porque naquele momento, ele era a pessoa que poderia ajudá-la de fato. Ela falou do problema dela para quem ia ajudar ela. Não para um bando de curva de rio que só ia atrapalhar. Não é? Só ia atrapalhar. Tem pessoa que ela fala o problema dela para todo mundo. Não sei o que acontece. Para quê? Para quê? Fala do problema, aí briga, discute, aí o grupo da família tem que... Aí sai do grupo da família. Aí o almoço de domingo já é aquela maravilha. E briga, e fala de novo, e depois vai falar com a vizinha, e... Não resolve nada, culpa os outros, sai da igreja. Desde os meus 21 anos eu viajo com muita frequência. Eu sempre estou na estrada, Então, eu ouço muito rádio, programação de rádio. E tinha uma programação de quando eu voltava de São Paulo, por volta das 11 horas da noite, eu acho, 10, 11 horas da noite, que era um programa apresentado por um homem e uma mulher. E esse programa tinha um momento... Ele falava sobre relacionamentos, por duas pessoas que não têm formação nenhuma para falar de relacionamento. Né? Ninguém ali era psicólogo, psiquiatra, ninguém ali era qualquer coisa que desse alguma patente para poder falar sobre o assunto. Né? Era o que é hoje, especialista do nada, né? Porque até 10 meses atrás nós tínhamos vários especialistas políticos no Brasil. Depois de 3 meses, especialistas, incrivelmente também nós descobrimos que são especialistas em segurança pública. Não é? Depois de alguns meses nós descobrimos que são especialistas em economia mundial, especialistas em guerra, e têm grandes opiniões para resolver o conflito entre Ucrânia e Rússia. E pasme, os profissionais estão batendo a cabeça para resolver esse conflito, e quem sabe é o seu vizinho. Olha que coisa. E agora, com certeza, tem grandes opiniões a respeito da guerra em Israel. Que afinal, irmãos, orem por Israel. Israel é o termômetro do mundo. E se concretizar o acordo com a Arábia Saudita, as promessas estão se cumprindo. A guerra começou por conta desse possível acordo. Né? E também são especialistas, olha que coisa, em relacionamentos. Né? E aí, nesse programa, com esses grandes especialistas, as pessoas ligavam lá para contar o problema no relacionamento e pedir conselho. Olha o grau. Ligava num programa de rede nacional, público,
para duas pessoas que você não conhece, nem tem informação, para falar dos seus problemas e pedir um conselho. Olha o grau de insanidade. E na igreja, irmãos, não está diferente. Eu sigo diversos pastores, professores que eu tive nas faculdades, nas pós-graduações, de teologia, etc. E teve um momento que eles sempre abrem perguntas, né? Caixinha de perguntas, para as pessoas fazerem suas perguntas teológicas. E as pessoas começavam a mandar problemas de relacionamento pedindo conselhos dos pastores, publicamente. E aí você via a mesma pergunta em diversos deles, ou seja, a pessoa copiou e colou para uns 10. Uma pessoa entra no Instagram, conta um problema pessoal para uma pessoa que ela não conhece, só vê as fotos lá, e pede um conselho para essa pessoa. Eu não sei se eu rio, se eu choro. Deixa eu correr aqui, irmãos. Eu tô muito falante, né, ultimamente. Acho que os remédios da psiquiatra estão fazendo efeito. Tá, aí beleza, Eliseu vai lá, ressuscita o garoto. Eu não vou me ater nisso aqui porque não é o trecho que eu quero falar. Então eu vou para o segundo momento da vida dessa mulher, tá? Então o garoto morreu, ela foi, falou com o profeta foi, o menino ressuscitou de forma milagrosa, tá, resolvido o problema. Né? Agora o último ponto aqui para nós terminarmos. Né? 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que irá durar 7 anos. A mulher seguiu o conselho de Eliseu, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final de 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e suas propriedades. Então veja, eles criaram um laço ali de amizade. Tudo começou por um ato de bondade dela. E a história foi andando, ela ganhou o filho, depois um outro milagre do filho ter ressuscitado, e agora Eliseu liga para ela, né, no celular dela lá, fala, olha, Deus irá mandar uma fome de 7 anos nessa terra. Sai daí, vai para onde você conseguir, porque senão vai ficar feio aqui. Ela ouve a mensagem de Deus, pega a família dela e eles vão embora, eles vão para uma terra dos filisteus. Depois de 7 anos que ela volta, obviamente, os terrenos da propriedade dela estavam invadidos e tomados. Certo? O texto não faz mais referência ao marido, então muito provavelmente o marido dela morreu depois de 7 anos. O texto já falava que ele era idoso, se lembra? Já passou anos de quando ele era idoso, mas 7 anos aqui, provavelmente ele morreu. Então ela voltou sozinha com o filho. Né? E ela chegou e falou, não tenho mais casa, não tenho mais terra, não tenho mais nada. Tomaram tudo de mim, eu não tenho força para reaver isso. Então, o que ela pensou? Eu tenho que falar com o rei. O rei é a única pessoa que vai ter autoridade para chegar lá e falar, sai todo mundo que a terra é dela. Né? Então, ela vai ao rei, fazer a petição dela para o rei. E ela chega para conversar com o rei, e quando ela chega, versículo 4, o rei estava conversando com quem? Com Geazi, servo de Eliseu, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado um menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, é o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei chamou e pediu para que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e ordenou, devolva tudo que pertencia a ela, inclusive toda a renda das colheitas, dos 7 anos que ela esteve fora do país. Olha, qual que é a chance, né? Quando ela entra para falar com o rei, ela encontra um velho conhecido, Geazi, que era o servo de Eliseu. E ele estava falando justamente sobre o milagre que Eliseu, né, através de Eliseu, Deus fez na vida
do filho dessa mulher. Né? E ele conta esse relato maravilhoso, né? Do que Deus fez. Veja, essa narrativa aqui ilustra como é lindo o cuidado de Deus para aqueles que confiam em Deus e obedecem a Deus. Passado todos esses anos, agora você consegue entender o motivo pelo qual Deus permitiu que o filho dela morresse. Agora você consegue entender por que Deus montou todo esse cenário. Por que os anos de sofrimento? Por que a perca do filho? Por quê? Para que nesse exato momento onde ela precisava fazer um pedido ao rei, dificílimo, ela não acabasse como uma sem-teto miserável pedindo esmola na rua com seu filho. Bom, esse momento aqui não é mera coincidência. Isso aqui é um momento personalizado por Deus antes da fundação do mundo. Isso aqui foi desenhado. E tudo isso foi possível por quê? Porque em um momento da vida dela, de coração desinteressado, ela decidiu compartilhar parte daquilo que ela tinha ganho de Deus, ajudando Eliseu sem querer nada em troca. Você acha que ela sonhava há mais de 10 anos atrás que aquele prato de comida, que aquela, vamos dizer assim, kitnet, salvaria a vida dela e daria uma velhice com qualidade? Jamais. Deus não deve nada para ninguém. Você não perde, irmãos. Quem investe no reino não perde. A Bíblia fala que Deus não esquece um copo de água. Vamos para refletir e praticar. Ponto 1. Não saia daqui querendo mudar o mundo. Comece mudando o seu cotidiano. Crie um ambiente como esta mulher criou, na sua casa, na igreja, no trabalho, na escola, enfim. Ambiente onde pessoas serão abençoadas através do seu coração que é bondoso em compartilhar o que Deus tem te dado. Próximo, ponto 2. Depois eles vão postar nas redes sociais, tá, meus irmãos? Você pode praticar a bondade e generosidade com pequenas atitudes na sua vida. Não veja a história do Sunamita como uma régua do tamanho das coisas que você tem que fazer para Deus. E sim veja a atitude do coração que ela teve para com os filhos de Deus. Tá? Não estou falando aqui para você construir uma casa para alguém. Não é? Ela não é uma régua do quanto você tem que dar. É uma régua do coração que você tem que ter. Ponto 3. Não apenas sobre bens materiais. É sobre seu tempo, serviço no reino, talentos, dons e assim por diante. O Espírito Santo opera por meio daqueles que não colocam uma parte da vida no reino, mas colocam o próprio ser no reino. Irmãos, essa foi a história do Sunamita. Esta é a mensagem de Deus. Eu espero não, eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração. E agora você vai ter 2 minutos para orar a Deus, 3 minutinhos para orar a Deus a respeito de tudo isso que nós aprendemos hoje. A respeito do que o Espírito tem falado ao teu coração. E ao mesmo tempo, você vai pedir perdão do que tiver que ser pedido perdão para se preparar para a Santa Ceia do Senhor. Amém?